E aí, gente, tudo bom? Tudo bacana, bacaninha? Eu ia começar hoje de uma forma muito diferente, mas passaram a perna em mim. Eu havia preparado uma coisa mais ou menos assim: respeitável público, diretamente do festival, 13º Festival Internacional de las Artes Callejeras, Santa Clara, Vila Clara del Cuba. Mas não trouxeram a minha fantasia de palhaço. Verdade. Mas ele está aqui. Não, primeiro é figurino, viu? Não é fantasia, não. Figurino. Mas também eu já tirei a moral também. Sem moral nenhuma. Vá. Não, deixa eu falar aqui para o respeitável público, que ele falou assim, não, você me traz a parte de cima e aí eu vou fazer aqui uma graça contigo. Eu falei assim, não, tudo bem. Então eu fiz o quê? Eu trouxe a parte de cima, que é a touquinha, que é o que eu entendo como parte de cima. Aí ele pensou que era toda lavetrinta. Parte de cima, a senhora costureira aí, parte de cima é da cintura para cima, não é, Rodriguinho? E ele é um macacão. É uma coisa só. A fantasia. Figurino. Figurino é uma coisa só. Eu não sabia. Exatamente. Mas isso daqui abre uma possibilidade de voltar ao seu programa. Não. Eu acho a tua arte das mais espetaculares. Mentiroso! Das mais sensacionais. Tão longeva, desde muito tempo lá atrás, né? Existe essa nobre arte tua, que eu valorizo muito, admiro, e admiro muito você desde que a gente se conheceu. Faz um tempinho aí. Já faz um tempinho. Uns 20 e poucos anos aí, né? E 2000 e pouco. Sou seu fã desde sempre. E eu também. E aí, cara, mas enfim... Aliás, deixa eu só colocar dentro disso que você está falando, você tem uma importância significativa na minha carreira. Primeiro, das questões dos encontros que a gente sempre tinha nos eventos da cidade. Primeiro que acho que uma das primeiras vezes que eu apareci na TV local foi através do seu programa. E a primeira vez que eu apareci em rede nacional foi uma cobertura sua que você acompanhou a gente lá no programa do Boa Noite Brasil, isso, né? Que era do Gilberto Barros. Na Band, isso foi em 2007. Vamos receber o Coringa Milton! Ó Coringa! Que ele tinha lá um quadro chamado Quanto Eu Pago Show. E aí eu fui fazer o número da bexiga, né? Levei o Extinção, levei a Mágica da Bexiga. E aí você foi acompanhar, fez uma matéria belíssima lá dos bastidores, conversamos nos bastidores, você gravou. Então foi muito significativo, porque foi a primeira vez que eu apareci em rede nacional. A partir daquele momento, eu passei a dizer que eu sou famoso em todo o Brasil, só que ninguém sabe, né? Para os íntimos, pelo menos. Para os íntimos. Mas aquilo foi sensacional, os bastidores, porque, assim, tem toda, né, o teu trabalho que você prepara para uma apresentação, para um evento, né? Mas ele nos bastidores rende coisas, assim, inenarráveis, porque é muito criativo, tem uma presença de espírito muito grande, tem um time, porque eu acho que, né, Rodriguinho, nessa nossa profissão aqui tem que ter um time, um swing, né, uma harmonia, quase como um músico. É verdade. Para que o resultado, né, final da piada ou da fala, do contexto seja significativo
E eu não sei se você lembra, mas eu ganhei o prêmio máximo ali, Ganhou, né? eu lembro. Que acho que era, na época... $1 milhão. R$1.000. R$1.000 em 2007 Certo. era. Hoje já é um dinheiro. Você imagina isso em 2007, né? Eu lembro que ali Foi, mas estava... você ganhou. Né? Ganhei o prêmio. Quem estava ali de jurado era a Rogéria, que ela ficou impressionada com a mágica da bexiga. Eu lembro da Rogéria, Simoni, e tinha um terceiro que eu não lembro quem era. Eu não lembro. Eu lembro da Rogéria e da Simoni. E foi a primeira vez que eu vi a Simoni, depois de muitos anos, e claro, ela nem lembrava de mim, porque quando eu comecei a minha carreira lá em 89, na Vila Madalena, com a Companhia Abracadabra, o dono da companhia, que era o palhaço gargalhada, o Neide Abreu, ele era elenco fixo da Simoni, do programa Do Ré Mi Fá Sol Lá Simoni, isso em 89. E olha, você vê que coisa, depois de tudo isso que aconteceu lá, o Coringa sumiu. Não sei o que ele achou, o que ele fez, pegou a grana e se mandou. Mas eu chamei você aqui, não é pra nada disso, palhaçada de lado aí, que fica falando de essas coisas aí. De leis, essas coisas, né? Faz esse palhaço. Louco, bicho. A gente começou falando do Festival Internacional das Artes Calharreiras. Calharreiras é rua. Calhe é rua. Calharreiras, artes de rua. Artes de rua. Sim. Sensacional, porque foi em Cuba. O Coringa. Sim. O Coringa foi para Cuba. Em Havana e Santa Clara. Experiência fantástica. Imagino, foi maravilhoso, não? Foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível, profissionalmente, culturalmente. Foi uma experiência muito boa. Eu fui convidado pela Companhia da Palhaça Edufina, produtora Bendita Maria. Palhaça Edufina, ela é apresentada pela Kátina Souza, que está morando aqui em Indaiatuba, acho que há uns 3 anos. Então a gente se aproximou e aí ela já participa de vários festivais, inclusive esse de artes calherreiras em outros países. E aí, conversando com ela, viu, vai rolar, vamos. Eu falei assim, vamos. Então, a partir dela, foi uma experiência incrível. Né? Nós fomos com uma equipe, 5 aqui de Indaiatuba e 2 de fora, né? A Val Espinhara de Limeira e o Ramon Saci, um baita do músico de Piracicaba. A Val legal. também é uma artista plástica excepcional, faz um trabalho muito interessante de pintura com café. Então ela fez uma exposição lá em Santa Clara que foi um sucesso. Aqui de Indaiatuba foram eu, a própria Kátina Souza, a filhinha dela, a palhaça Edufininha, que é a Lorena, o Geilson Santos, músico, e o Alan Brás, músico também. Então fomos nós. Uma trupe mesmo. Uma trupe. E foi muito bom. Sensacional. E Coringa, como é, na sua visão, Cuba, politicamente? A gente está lá por um propósito cultural. Então, qualquer comentário político eu acho desrespeitoso com quem nos abriu a porta tão bem. O que eu posso falar é que Cuba é um país sensacional, um povo maravilhoso, divertido, culto, ligados à cultura assim de uma maneira muito, muito forte. Então você vê senhores, crianças, senhoras que tocam, que cantam, que dançam. Então esse lado de Cuba é muito interessante. O lado político, é claro que cada um, de acordo com o seu posicionamento político, vai ver de um jeito. Eu particularmente acho que a questão de Cuba não é nem a questão do socialismo propriamente dito. É um embargo, é um bloqueio que há quase 60 anos, o que impossibilita uma série de fatores e, claro, que dificulta a vida de todo mundo. Então, o que eu estava dizendo ao amigo, não dá para a gente definir Cuba em 10 dias estando lá, né?
Por quê? Porque o processo é muito maior do que esse que a gente acha que sabe. Que sabe. Então, nesse caso é melhor nem opinar, né? Claro que é um país que está ali, entre aspas, meio que parado nos anos 50, né? Então você vê construções belíssimas, deterioradas. Então tem uma série de fatores que... O que causa isso? Esse embargo, essa dificuldade de chegar a qualquer produto de qualquer parte do mundo na ilha. Sim. Né? Uhum. Então, por óbvio que você tem uma série de restrições. A história é muito mais do que isso que a gente acha que sabe ou que vê, né? Então, o contexto é muito maior. E o festival? Como é que foi esse festival, o dia a dia de vocês lá? O festival, ele acontece foi a 13ª edição, então ele já aconteceu há alguns anos no Equador, já aconteceu no Peru, já aconteceu em Havana e pela primeira vez aconteceu em Santa Clara, que é uma cidade mais ou menos no centro do país, dá umas 3h30 de Havana, né? O organizador é da cidade, ele tinha um sonho de levar o festival para a sua cidade. E por motivos pessoais, ele que morava no Equador, voltou para Santa Clara, sua terra natal, e aí ele resolveu fazer esse ano lá. E todo dia tinha uma atividade, tanto de show individual, como show de grupo, e a gente também, obviamente, participava de oficinas, para aprender outras formas de atuar, né? Que legal. E também você acabava vendo o que acabou se tornando amigos, né? O pessoal da Colômbia, o pessoal de Cuba, teve uma turma de mariachis, né? Mexicanos. México. Então era uma rotina muito bacana, que eu acho que é a rotina que todo artista sonha, que é viver efetivamente da sua arte. Nossa, sensacional. Sem preocupação de boleto, de pagar aluguel, de gasolina, de viver a arte no seu todo. Então, nesse aspecto foi muito interessante. E lá tem um negócio muito interessante, que lá qualquer portinha vira o que na Inglaterra chamaria de pub, um barzinho. E esse barzinho não é apenas então somente um bar para você sentar e beber. Tem sempre um sarau, uma música, uma poesia, um teatro. Então a gente também acabava se envolvendo com essa turma. Nossa, que legal. Então era muito interessante. E aquilo que eu te falei, você conhecia efetivamente a cultura cubana, que é uma coisa que a gente não conhece. Na verdade, nós temos aqui os nossos vizinhos e nós estamos isolados desses vizinhos. Tanto linguisticamente falando, como culturalmente falando. Príncipe. Que a gente não conhece nada dos nossos vizinhos. Essas diferenças, elas refletem na arte fazer situações cômicas de riso, esse humor inteligente teu. O cubano ri como o brasileiro, você adaptou algumas coisas? O fantástico da arte é isso, né? A arte é arte em qualquer lugar, independente do idioma. É claro que uma piada ou uma paródia que eu canto aqui, lá não teria nenhum sentido. Então a gente acaba adaptando ali para aquele momento que a gente está vivendo. Então, de repente, você pega alguma situação local e aí você dá uma transformada para que o nativo ali efetivamente entende. Então, por exemplo, eu fiz 2 shows com um grupo que fomos daqui, fiz 2 apresentações solo, só eu e a plateia, então aí funcionou muito o portunhol, e um pouquinho do que a gente pega do pessoal, então a plateia acabou entendendo,
em função também ali deles serem generosos no sentido de entender que você não fala a língua, mas a arte, como eu disse, é arte em qualquer lugar, então acaba agradando de toda forma, né? E aí também fiz uma apresentação com um palhaço local, que é ele tem 78 anos de idade e 70 de carreira, uma figuraça, que é o Palhaço Campi. Então fiz uma apresentação com ele também que foi muito, muito interessante, muito bacana. E de muito aprendizado também, né? E aí você vê que, assim, pô, o palhaço cubano é o mesmo palhaço brasileiro, que é o mesmo palhaço, talvez europeu não, porque o europeu ele muda um pouquinho, né? Mas pelo menos aqui na nossa América Latina, a conversa palhacesca é quase igual. Muito bom. Você é coringa desde sempre? Desde que eu mudei para Indaiatuba. Lá na Vila Madalena, lá em São Paulo? Não, lá em São, não, lá eu fazia apenas participações em peças de teatro de rua, né? Então, telegrama animado. Então você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Bela Vista, Belo. É mesmo? O que hoje é o Hospital da Mulher, mas quando eu nasci era o Pérola Byton. Então essa sua vinda para Indaiatuba acontece um tempo depois, claro. Aconteceu em 96. Em 92 eu vim fazer uma campanha política aqui, né? A companhia que eu trabalhava foi contratada para fazer essa campanha, que era do Ivan Correia de Toledo. Ele estava voltando a Indaiatuba depois de 30 anos que ele tinha sido deposto pelo golpe militar, né? Ele que você deve saber dessa história do Não candidato lembro, sei, que ganhou sei. por um voto. Um voto. Foi ele, Ivan Correia de Toledo. Depois de 30 anos, em 92, ele voltou como candidato. E o seu filho, na época, era o coordenador da campanha, contratou a agência que eu trabalhava, Companhia Abracadabra, para fazer toda a campanha, que era o Márcio de Toledo, que viria a ser mais tarde o marido da Marta Suplicy e um dos últimos presidentes do Jockey Clube de São Paulo. Então era uma figura importante. Então a partir de agosto, setembro e um pedacinho de outubro, a gente veio para Indaiatuba todo final de semana. A gente vinha sexta e ia embora domingo. Então fazia carreata, comício, o dia da brinde. Aí ele dava, o nosso espectador, ele deve lembrar, ele dava uma combinha de presente, ficava trenzinho circulando pela cidade. Era uma festa, né? Ele acabou não ganhando, né? Acho que na época quem ganhou foi o Flávio Tonin. Aí eu acabei conhecendo uma pessoa, casei, e aí a gente foi para São Paulo. E aí, finalzinho de 96, aí eu mudei para cá definitivamente. A partir desse momento, quando eu vim para cá, aí eu tinha um palhaço, que era um palhaço tradicional, mas ele não me agradava. Aí quando eu vim para cá, eu falei, eu vou fazer o Coringa. Então, ao invés de ser Coringa com C, Abracadabra, como era o que eu fazia lá na Companhia Abracadabra, eu transformei ele em nome pessoal, né? Coringa com K. E também até hoje. E sabe, Coringa, uma outra coisa que eu gosto muito no teu trabalho, quando eu conheci você e vendo você, às vezes eu cobrindo eventos e você neles, e quando você está, aqui também, mas assim, quando você está em cena, eu olhava você e eu falava, caramba, a dicção do Coringa é uma coisa fora da curva. Você tem uma dicção que eu acho que é necessário, porque a gente precisa ouvir. Uhum. Tem cantor, inclusive, que canta e a gente não entende. É verdade. E alguns cantores que não se entende a sílaba inteirinha. E você fala muito bem, você articula muito bem as palavras.
E atenção, atenção, a gravadora Som Preso, aquela que não libera pra ninguém, mostra pra você agora um trem-bão de Minas. Isso é teu? Você estudou isso? Não estudei. Eu acho que coisa, é né? um pouco mesmo da... Porque assim, Dom? é um pouco da prática mesmo, né? Porque quando eu comecei, não tinha essa coisa de, vamos já... Não, era... É assim, o pessoal da companhia ele jogava. Não tinha preparo no sentido assim, então vamos ensaiar. Não. Então comigo as coisas elas foram acontecendo e aí você tinha que fazer. Improviso mesmo. E claro também eu tive uma turma que eu fui aprendendo, né? Então tinha 3 figuras na companhia Abracadabra que eram assim, que era o Maravilha, Carlos César Tavares Sampaio, a Glória Vale, que era esposa na época do Ney Nogueira de Abreu. Então esses 3, eles, quando eu cheguei, eles eram o que estava na linha de frente. Então palco, apresentação de televisão, tudo isso, eles que faziam. Então eu ficava sempre de olho neles, porque nesse momento, quando eu comecei com os personagens, fazendo bunda de zebra, fazendo gorila, ursinho panda. Eu brinco até que se você colocar nas redes sociais do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Moni, com palhaço gargalhada, e aparecer ele cantando alguma música do disco, e aparecer uma zebrinha ou um gorila, pode ser eu. Então, quando eu comecei, não falava. Então, talvez isso me ajudou a ir moldando o que viria a ser o Coringa, porque eu fui falar em palco, sei lá, acho que 92. Você vê, eu comecei em 89, 90, 91, 92. Talvez 93, 4, 5 anos depois. Porque até então eu fazia os bonecos, dava vida a esses personagens. Talvez um pouquinho antes, porque eu comecei a fazer o telegrama animado também, né? Que era que também foi no susto. Precisa de um personagem. Telegrama animado... Para quem não sabe... Era uma mensagem ao vivo que você passava para quem estava fazendo aniversário. Em geral era aniversário, mas você podia passar para casamento, noivado, a pessoa estava viajando, a pessoa estava mudando, então você prestava ali uma homenagem através de mensagem ao vivo. Então tinha diversos personagens que você ligava, aí você passava, se ligava naquela época, né? Então você passava o descritivo dos personagens, a pessoa ouvia, eu quero tal coisa, eu quero esse. E a gente invadia, literalmente, a festa e passava uma mensagem ao vivo. Como é que é? Hoje seria as pegadinhas. Como ninguém sabia o que estava acontecendo, então criava... Imagina a pegadinha, só que no nosso caso era real. Era real. Então acontecia. O que houve? Por que acabou? Porque veio o Gugu com o telegrama legal. Lembra do telegrama legal? Ele passou essa ideia do telegrama animado para a televisão. Aí acabou. Porque anos 90 a televisão tinha uma penetração na casa das pessoas muito maior do que é hoje. Gugu dava 30%. Era absurdo o Domingo Legal. Então o telegrama legal veio para a televisão, aí já perdeu a graça. Porque se eu ia fazer um telegrama animado na festa do Rodriguinho, é o telegrama legal, cadê a câmera? Cadê a câmera? Matou. Então morreu. Lugar comum. Tornou-se lugar comum. Aí perdeu a graça. Exatamente. Aqui na rádio você tem um quadro, você tem... O que você faz na rádio?
Hoje eu tenho não eu, o meu outro eu. Tenho... Não entendi o que você falou, não. O Rodriguinho falou que enche o saco. Enche o saco. Não, hoje é verdade. Hoje eu mais encho o saco aqui do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho hoje um programa, quer dizer, na verdade não é eu, é o Wilton. Tem um programa de rock, sábado, 11 da noite. É o Wilton. É o Wilton que apresenta. Então convidamos o cara errado, Convidou Rodriguinho. o cara errado. Porque eu falando sério não tem graça, né? Mas eu tenho uma história grande com a rádio também, né? Sim, sim. Eu comecei aqui com o programa do Coringa para Criança em 2004. Fiquei até 2012, aí voltamos em 2016. Aí também programa do Coringa, depois passou para a Rádio Bobo, aí por força das circunstâncias profissionais, acabei saindo. E aí tem esse programa, porque quem faz rádio, não larga nunca. Então é só para manter a Que hora que é? nomenclatura de radialista, que eu sou formado, radialista formado, é sábado, 11 da noite. O Wilton. Não, mas eu também. Aí essa eu levo. Ah, tá vendo? O bom eu levo. Né? Então aí é todo sábado, 11 da noite. 11 da noite. Rock? Né? Rock. Como que chama? Hoje, começou com Raul Rádio Rock. A gente ficou, acho que quase 2 anos, né, Rodriguinho? Falando da obra musical do Raul. Aí agora nessa segunda temporada, que é bonito falar, segunda temporada, a gente abrangeu. Então a gente hoje fala dos reis do rock. Rainhas também, então fala de todo mundo. Ah, legal. O próprio Raul, Elvis, Chuck Berry, enfim. Rock and roll a gente traz aí nos sábados, 11 da noite. Então nós vamos combinar aqui, Rodriguinho, vamos convidar o Wilton Rufino. Mas eu não sei se ele vem, hein? Porque ele não gosta de aparecer, porque ele acha que ele assusta. Aí é problema nosso. É. Tem que dar pro palhaço xereto. Olha, conversamos com o Coringa, que é um cara que eu gosto demais, eu admiro demais, já disse, torno a dizer. E eu te agradeço por vir dividir com a gente essa vivência sua em Cuba. Eu que agradeço. Você também é um querido. Sempre deu ali no... Porque hoje a gente está aí no mercado, fica fácil se chamar e tal, mas naquele momento que ninguém conhecia, né? A gente está, vamos falar aí de 2005, 2006, a gente estava, né? Ascendendo na cidade, chegando. E naquele momento você foi muito generoso, que você tinha um programa de bastante audiência, não só na TV local, como na Band Campinas. Então, abrir o espaço ali das suas câmeras, do seu programa, também foi muito importante para nós naquele momento. Meu querido amigo irmão, maior é Deus. Sem dúvida. Aqui a gente faz o que nos cabe. Opa, sempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Coringa. Deus te abençoe. A você Obrigado também você. aí em casa. Obrigadão por ter vindo. Viva Cuba. Viva! Viva Hasta la vitória sempre! Nossa! Viva o palhaço brasileiro. Viva a arte brasileira! Você aí em casa continua aqui na Rádio Jornal em Indaiatuba, nas nossas redes sociais. Fazemos essa programação maravilhosa e plural para você. E fazemos com muito carinho, com muito respeito. Tá certo? Um beijo, até a próxima. Tchau!